Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz de Jesus Cristo esteja sobre sua vida e que a reflexão que eu vá trazer aqui para você possa trazer esperança, conforto e alegria para o teu coração. Hoje nós falamos sobre ressurreição. Hoje é o dia em que Jesus ressuscita. Acompanha comigo lá em João, capítulo 20, do verso 3 ao 8. Então Pedro e outro discípulo foram até o túmulo. Aqui se referindo a Pedro e João. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí, o outro discípulo que havia chegado primeiro também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Ressaltar aqui para vocês o verso 7. E a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus, a faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Uma coisa que sempre me chamou a atenção nessa parte é perceber que quando João entra no túmulo e vê o cenário, ele vê uma certa organização. Ele vê os lençóis e ele vê a faixa enrolada, como se alguém tivesse organizado, cuidado daquilo. Eu quero que você pense comigo o seguinte: Jesus é crucificado, é colocado no túmulo. No domingo, ele abre os seus olhos, a pedra é removida, a luz entra, ele se senta tranquilamente, retira do seu corpo as faixas, retira da sua cabeça, enrola, põe do lado, se levanta e sai tranquilamente. Se você ou eu tivesse ressuscitado, qual seria a sua reação? Você ia ficar espantado, você ia sair correndo, gritando, agradecendo. Quando vemos alguém que diz: eu tive uma segunda chance, Deus me deu uma nova chance, eu preciso comemorar. Jesus não fez nada disso, ele simplesmente sentou, organizou os panos tranquilamente, deixou ali do lado, ele teve tempo de enrolar a faixa e saiu. Como se ele estivesse acordando de manhã e arrumando sua cama. O que isso quer dizer? João não colocou isso no livro por acaso. Tem um sentido aí. Para Jesus Cristo, a morte não passou de um simples sono. A morte em maneira alguma afeta Cristo. A morte em maneira alguma atinge Cristo. A morte não faz nenhum efeito sobre ele, pois ele é a vida. O que o texto nos diz é: para Cristo, a morte significou apenas nos mostrar, para nós, todos nós, que a morte não o atinge. Então para ele foi mais um dia normal, ele acordou, levantou, saiu do túmulo e seguiu ao que tinha que fazer. Essa é a esperança que nos renova como cristãos. É isso que move nossa fé. Jesus não teme a morte porque a morte para ele não existe, pois ele é a vida. A morte não pode atingir ele. E ele nos promete que a morte também não vai nos atingir. Nem você, nem eu. Que vai ser um fechar e abrir de olhos. E vamos estar novamente vivos. Quando você fechar seus olhos aqui nesse mundo, você vai abrir do outro lado e vai perceber que você não pode morrer. Pois se você está em Cristo, a vida está em você. E a vida não vai embora de você. Nem em você, nem naqueles que você ama, nem naqueles que partiram. Essa é a nossa esperança. Nossa fé é baseada nesse momento. Jesus
simplesmente ignorando a morte. Simplesmente se levantando e dizendo: morte? Que morte? Não há morte. Foi apenas um leve sono. Assim como ele teve naquele barco, no meio da tempestade em que ele dormia, e os discípulos o acordavam. Para Jesus, são leves ondas. E basta um gesto dele para que tudo se acalme. Para que a ideia da morte vá embora, porque a morte não pode atingi-lo. Meu irmão, minha irmã, que o seu coração, que os seus sonhos, que a sua vida, que você de repente acha que por algum motivo está se perdendo, seus objetivos, seu futuro, encare esse gesto de Cristo perante a morte como uma possibilidade para você encarar todo o mal que te cerca, todas as trevas e toda a ideia de morte como uma simples ideia, que não passa de uma simples ideia, porque em Cristo não há morte. Hoje nós comemoramos e lembramos da vida. É só ela que existe. E que como Cristo possamos passar por esse mundo ignorando a morte, sabendo que ela não vai nos atingir. Que independente de qualquer coisa, nós vamos abrir os olhos, levantar normalmente para um novo dia, num novo e eterno dia. Que Deus te abençoe.